Entrevista. As Olimpíadas de Tóquio terminaram neste fim de semana no Japão e lá, sem público devido à pandemia, tivemos alguns fatos que chamaram a atenção. Sobre as Olimpíadas, vamos conversar agora com o especialista em direito esportivo, o Dr. Pedro Henrique Mendonça. Ele que atuou nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, Rio 2016 e PAN de Toronto 2015. Seja bem-vindo à Rádio Justiça, Dr. Pedro Henrique. Bom dia. Muito bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Pedro, um fato recorrente nas Olimpíadas é quando falamos das marcas dos patrocinadores. O que está estabelecido nesta área? Cada país ele tem um patrocínio, o comitê tem os deles e na hora da premiação os atletas escondem as marcas. O que fazer diante disto? Há um descontentamento do patrocinador que incentivou os atletas e no pódio ele não aparece? Existe algo assim que trata disso e permite ao atleta escolher a marca do patrocínio? Tivemos, por exemplo, um impasse já com a seleção olímpica de futebol. Bom, esse é um tema bastante complexo e bastante peculiar dos Jogos Olímpicos. A começar pelo fato de que nas arenas esportivas dos Jogos Olímpicos não se exibem as marcas dos patrocinadores dos Jogos, diferentemente do que acontece em competições diversas pelo mundo, até mesmo na Copa do Mundo de Futebol, por exemplo. Ainda assim, o que nós tivemos recentemente aí, nesse episódio do pódio que você mencionou, é uma questão de um conflito entre um patrocinador do Comitê Olímpico e um patrocinador da Confederação. Tecnicamente falando, nos Jogos Olímpicos, o Brasil é representado pelo Comitê Olímpico do Brasil. Por isso, nas cerimônias de pódio, o que deve prevalecer é o uniforme do fornecedor de material esportivo do Comitê Olímpico do Brasil. Mas, enfim, dentro dessa guerra de marcas de visibilidade, acabam acontecendo fatos como esses e certamente haverá aí alguma discussão sobre isso. E nesse caso ainda o discurso dos jogadores parece que foi combinado, né? Temos que resolver isso, que seja resolvido com a CBF. Pois é interessante porque se nós analisarmos ali juridicamente de forma bastante específica, o vínculo, durante os Jogos Olímpicos, o vínculo dos atletas é diretamente com o Comitê Olímpico. Embora as confederações naturalmente participem do processo, seja por meio da convocação dos atletas, seja até por meio da ajuda na logística de treinamentos e preparação e participação nos jogos, e o futebol masculino talvez seja um caso bastante específico em relação a isso, porque nos demais esportes o COB centraliza muito mais essa logística. O fato é que, juridicamente, o vínculo de participação nos Jogos Olímpicos é diretamente dos atletas com o Comitê Olímpico. Então, em tese, deveria prevalecer a orientação do Comitê Olímpico de usar o seu uniforme no pódio. Dr. Pedro Henrique Mendonça, tivemos neste ano o caso de doping da atleta brasileira Tandara. Ela tomou um medicamento para evitar a menstruação antes das Olimpíadas, mesmo os médicos sabendo o que pode dar um problema a este médico. Por que os fatos como esses acontecem? O que pode acontecer com a Tandara, já que ela tomou algo que não era para se potencializar a performance como atleta, mas apenas um conforto? Bom, primeiro ponto a se destacar aqui é que nem todas as substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem são substâncias que potencializem o desempenho do atleta. Boa parte das substâncias proibidas, elas são proibidas porque, por exemplo, podem mascarar no organismo a presença de uma outra substância que essa sim influenciaria no desempenho. Mais especificamente no caso da Tandara, embora nós tenhamos poucas informações, o caso não seja um processo público, um processo sigiloso, com base nas notícias que surgiram, a substância que teria aparecido seria, salvo engano, uma substância de desempenho, E eu acho que boa parte do trabalho da defesa da Tandara vai ser justamente no sentido de tentar provar, tentar demonstrar que a ingestão dessa substância, seja como tenha acontecido, se deu de forma casual, involuntária,
e sem que a atleta tenha contribuído ou tentado se valer dessa substância para obter alguma vantagem esportiva. Doutor Pedro, na Alemanha, em 1936, nós tivemos ali protestos contra o regime de Hitler. Nos dias de hoje, cabem protestos no pódio? O que acontece com os atletas que fazem os protestos? O comitê trata dessa questão ou a manifestação é livre, como atletas brasileiros, por exemplo, prestando continência, e também esses atletas foram alvos de críticas? Esse é um dos temas mais polêmicos do esporte mundial. Nós tivemos recentemente aqui no Brasil mesmo a manifestação, né, de uma atleta de vôlei de praia, enfim. E especificamente nos Jogos Olímpicos, a regra geral é que não pode haver manifestações desse tipo nas cerimônias de premiação. Isso está previsto na Carta Olímpica, que é, digamos assim, a constituição do movimento olímpico, que é lá onde estão inseridas as regras gerais, tanto de funcionamento do COI como da própria realização dos Jogos e participação dos atletas nos Jogos. Então, como regra geral, não é possível fazer esses protestos diante de algum tipo de crítica que essa regra sofre por parte dos atletas. Isso foi levado à comissão de atletas do COI e eles emitiram diretrizes que, de certa forma, confirmam essa proibição, embora expressem ali a possibilidade de que os atletas se manifestem livremente em entrevistas coletivas, na zona mista, enfim. Mas, de modo geral, nas cerimônias de premiação, realmente, a princípio, é vedada qualquer manifestação. E o último ponto que eu gostaria de tocar com o senhor é sobre esta questão envolvendo a atleta Simone Biles, que desistiu de participar de muitas finais, alegando pressão psicológica. O que esse ato dela representa para o esporte? E se ela, que trabalha, está ali representando um país de primeiro mundo, como seria então essa pressão para os outros atletas que não têm todo o aparato? Bem, o ato dela eu vejo como um ato de extrema coragem, né? Já havíamos presenciado no esporte algo parecido com a Naomi Osaka, tenista japonesa que inclusive foi responsável por ascender a pira olímpica nos Jogos de Tóquio. E eu digo que é de extrema coragem porque, se nós analisarmos do ponto de vista, por exemplo, jurídico, muito possivelmente ela acabou infringindo contratos que ela tem com seus patrocinadores, ou até mesmo arriscando possíveis novos contratos, né? Mas fato é que ela tomou a decisão que parecia, sob o ponto de vista médico, sob o ponto de vista de saúde, ser a melhor para si naquele momento, e claro, acompanhada dos especialistas da equipe norte-americana. Quanto a países que tenham menos apoio, né, em relação a isso, acho que o grande ponto aqui diz respeito ao suporte que os atletas precisam ter de equipes multidisciplinares, com profissionais de fisioterapia, de nutrição, de psicologia, justamente para diagnosticar essas situações e até preveni-las, né? Esse suporte no esporte de alto nível hoje em dia é indispensável e, felizmente, a Simone Biles tem, felizmente, os atletas olímpicos do Brasil, a sua absoluta maioria também tem essas condições atualmente, então a gente espera que todos possam ter, de fato. E rapidamente, doutor Pedro, o que o senhor achou do país, o desempenho no quadro de medalhas, finalizando ali na 12ª posição? Olha, foi um desempenho muito positivo, no meu entender. Eu estive como advogado do COB de 2010 a 2016 e posso afirmar como testemunha dos fatos, né, como a preparação de um atleta não é algo que acontece da noite para o dia. Nós tivemos algumas medalhas de ouro nesses jogos e que eu identifiquei imediatamente projetos levados a efeitos pelo COB desde antes dos Jogos Rio 2016, investindo nesses atletas, oferecendo a eles as melhores condições de trabalho e de treinamento. Acho que duas modalidades que são um grande exemplo disso são a canoagem e a ginástica. Então, acho que foi um resultado muito positivo que foi sendo construído ao longo de muitos anos. Não foi apenas de 2016 para cá, assim como o resultado de Paris também não vai ser construído apenas de 2021 até 2024. Ele é um processo contínuo
e o desenvolvimento dos atletas, até alcançar o topo do pódio, realmente é um processo longo e demorado, mas certamente muito recompensador. Muito bem, falamos sobre as Olimpíadas 2020 2021 em Tóquio. Conversamos com o advogado especialista em direito desportivo Pedro Henrique Mendonça, ele que atuou nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, Rio 2016 e no PAN de Toronto em 2015. Doutor Pedro Henrique, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.